você, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Meu nome é Elias Júnior, juntamente com meu pai, o pastor Elias. Quero agradecer você pela audiência, muito obrigado a você que está visualizando. Nesse momento aqui agora são 9 horas e 33 minutos. Estamos na Igreja Brasil para Cristo. Hoje é terça-feira, hoje é dia 9. E estamos aqui na igreja comemorando o culto das primícias, culto de oração, culto das primícias, a qual a gente ora e cada um traz um prato ali, né? Não é de bolo, pães, né? Rosca, e a gente se alimenta após a oração. E estamos aqui na livraria OBPC, que, para você que não sabe, somos a Igreja Brasil para Cristo da cidade de Cajubi, interior de São Paulo. E estamos aqui com o pastor Elias. Muito boa noite, pastor Elias. Boa noite, Elias Júnior. Grande alegria a gente estar aqui, né, após um culto de oração. Numa data tão especial quanto essa, hoje é dia 9. Dia 9 vai completar 22 anos que eu assumi essa obra por interino, né? Porque eu fazia uma viagem, eu atendia a igreja de Olímpia e atendia essa igreja aqui. Aí houve uma necessidade de uma escolha, eu ficava em Olímpia, eu vinha para cá. Então eu escolhi, Deus me direcionou para cá, para essa cidade. Cajubi, uma cidade maravilhosa, abençoada por Deus. E hoje completa 22 anos, Elias Júnior, que nós assumimos aqui a minha ida e vinda, né? Isso foi por 3 meses, dia 9 de setembro, faz 22 anos que eu vim fazendo essa correria. E no final do ano, dia 27 de dezembro, então eu mudei para cá, assumi a igreja nesse dia. E louvado seja Deus, nós estamos comemorando essa 9 de setembro, né, Elias Júnior? A nossa ida e vinda para cá. A gente viajava muito para cá. Terminava o culto em Olímpia e a gente corria para cá. E graças a Deus, Deus abençoou, Elias Júnior. É isso aí. Pastor Elias, estamos aqui na igreja e estamos num cenário um tanto que improvisado aqui, porque Deus tem falado no nosso meio de forma extraordinária aqui na igreja. A palavra do Senhor nos diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E aqui, na nossa comunidade, Deus tem avisado o nosso profeta. E eu quero usar, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, o Senhor tem algo muito glorioso de Deus para dividir com a gente. Eu quero que leia em Joel 2:28, que diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Pastor Elias, partindo dessa base, desse versículo, o que o Senhor o que o nosso Deus tem passado para o Senhor, começando ali, me lembro bem que começando ali na pandemia, o Senhor teve algo, Deus revelou algo para o Senhor antes mesmo de a gente sonhar em ter uma pandemia, pastor Elias. Ô Elias Júnior, verdade, até porque eu não quero aqui me taxar ou o que eu posso dizer? Que eu sou um profeta, que eu sou... Não vim aqui para isso, porque nesses últimos dias a gente tem visto tanta coisa acontecer, muitas pessoas surgindo. Nunca vi tanto profeta quanto eu estou vendo por esses dias no YouTube e tantos outros lugares, mas tanto barulho, e nós estamos enxergando a nossa nação cada vez mais aproximando de um caos, e nada mais é do que por falta da nossa oração. Eu estou me envolvido nisso. Nós precisávamos de orar um pouco mais, buscar um pouco mais. Mas a pergunta sua, Elias Júnior, de fato, Deus é assim tão bom, tão maravilhoso, que no ano de 2019 para 2020, você lembra disso, né? Nós temos essa gravação no YouTube, pastor Elias. Amém. Você tem essa gravação, nós temos essa gravação.
E eu estava no culto, né? Aquele culto de passagem de ano, de virada, que todo mundo fala, o culto da virada. E eu estava todo empolgado ali, porque eu estava trazendo uma palavra de motivação, que é a palavra de incentivo para a igreja, dizendo que vai acontecer algo maravilhoso, que poderia acreditar que Deus ia fazer coisas tremendas acontecer em nossas vidas. É o que a gente espera, nós servimos a Deus, nós esperamos, Sim. não é verdade? Verdade. Que Ele possa realmente, Ele é o nosso Deus, nosso Pai, e tudo bem. Aí eu me lembro que eu estava pregando sobre isso, eu não me recordo agora do texto, depois vendo lá a gente vai ter uma ideia do que eu estava pregando. Sei que era uma palavra de motivação. E de repente eu fui interrompido. Eu fui interrompido por uma revelação de Deus, que ele até então, ele dizia para mim assim, no meu coração, para que eu mudasse essa mensagem, porque não vai ser um ano da maneira como eu estava falando, mas seria um ano diferente, porque estava vindo uma praga, estava vindo de longe, e não era somente para o Brasil, mas era para o mundo inteiro, que ela estava vindo de longe. E Deus foi até bem claro assim, que Ele disse que a cidade nossa, ela seria atingida, mas não com muita Intensidade. isso, com muita intensidade, essa é a palavra. Mas ela seria atingida, mas não com muita intensidade, não teria muito casos graves aqui, embora teve algumas coisas. Então Deus falou, eu passei para a igreja, passei do jeitinho que Deus me passou, eu passei para a igreja que realmente ia acontecer, mas era 2019 para 2020. E que a gente era para estar preparado, em oração, buscando muito, porque ia acontecer, essa coisa ia acontecer. Aí eu pergunto assim a Elia Júnior, por que será? Poxa, nós estamos numa cidade, de expressão, uma grande metrópole, uma grande metrópole. Nós somos uma cidade de 10 mil habitantes, contando com os contando com os distritos, né? E as fazendas, o rural, né? Então ela chega a quase 10 mil pessoas. E por que Deus revelaria isso para um pastor que pastoreia uma das igrejas dessa cidade? Aí a gente entende que Deus falou na mesma noite, que Ele estava da mesma forma revelando para mim, como estaria revelando para mais pessoas, mais homens de Deus espalhados pelo Brasil. E isso foi em 2019, 2020. Quando foi o começo de 2020, mais ou menos no mês de março, não foi assim? Positivo. Aí já estava uma coisa já bem grave, fechando as igrejas, isolamento social e tantas outras coisas mais, né? Então foi um tumulto, foi uma coisa assim. Mas eu quero dizer que Deus, Ele falou no nosso altar, muitas pessoas ouviram, está gravado, e eu louvo a Deus por tudo isso. E agora é bem recente, Elia Júnior, bem recente agora, e eu estava assim orando a Deus, e logo me apaguei, e Deus me levou para uma situação assim meia diferente daquilo tudo que eu já tinha visto. Eu ouvi algumas pessoas, Elia Júnior, conversando como se houvesse uma reunião em um determinado lugar. Deixa eu interromper o senhor estava na casa do senhor e o senhor foi levado em visão. Isso. Não foi sonho, o senhor não estava dormindo, o senhor foi levado em visão. É uma visão em sonho. Entendi. Uma visão em sonhos, porque você acabou de ler. A visão em sonhos, ela é muito lúcida, é bem vivida. Até, desculpa interromper o senhor. Mas foi um apagão ali, eu estava orando, deu aquele apagão, tive aquela visão e acordei bem assim, voltei bem assustado assim, com aquilo tudo que eu havia visto. Você acorda com a emoção na pele da carne. Como se você estivesse no local. Sim. Então, havia uma reunião. Fui levado para uma reunião, como se eu estivesse em espírito. Eu estava em espírito. E nessa reunião eu não conseguia ver as pessoas, não conseguia ver o local. Eu só ouvia a voz. E a voz falava assim: você tem
capacidade para fazer isso? A outra voz dizia, eu tenho. Você pode e eu posso. Então você vai acontecer assim, assim, assim. Eu pensei bem, falei assim, poxa, mas alguém está passando alguma instrução para alguém. E de repente eu fui levado, eu pensei comigo assim, poxa, se eles estão conversando aqui, é alguém que vai passar aqui agora. Ou um anjo, ou um baita de um guerreiro, e eu vou correr perto da estrada e vou me afastar um pouco, ficar no lugar mais alto, no topo de uma montanha, que dali eu consigo ver quem vai passar ali. E nisso tinha um tronco bem grande, enorme. Falei, vou esconder atrás desse tronco aqui, para que seja lá o que for, não vai me enxergar aqui. Recapitulando, o senhor estava em espírito, o senhor estava como espectador ali, como se estivesse presenciando uma reunião ali. Isso. E o senhor estava tendo nessa visão, como espectador, vendo tendo esse deslumbre dessa reunião. E o senhor chegou a certo ponto ali, prossiga. Então, Elias Júnior, é como se alguém estivesse passando a instrução para alguém e falou, então você vai e vai enganar, você vai encantar, tipo assim, vai paralisar, você tem um poder para paralisar, para aquele ser. E ele falou, então tá bom, eu vou. Aí eu fui para trás desse tronco, eu fui levado em espírito, porque a gente não tem esse poder de ficar transladando de um lado para o outro, se não for por Deus. Ele me levou atrás do tronco, mas tudo era desejo do meu coração. Vamos esconder aqui atrás para que seja lá o que for, não me veja. A hora que eu olhei, se apontou o tamanho de um monstro, de uma serpente. Eu nunca vi uma coisa daquela, eu fiquei espantado. Falei, meu Deus, que tamanho de serpente, é um monstro. Passando lentamente. E ela nem mesmo olhou para a minha direção. Ela estava tão assim, fixo dentro daquilo que ela ia fazer. Ela estava obstinada a fazer essa missão e não olhar para trás. Sem olhar, sem hesitar. Sem. Sim. Eu até pensei, se ela pudesse me ver isso, se ela pudesse me ver, ou ela me viu, se ela tivesse com algum interesse de me destruir, seria uma fração de segundo. Mas eu fiquei olhando ela passar e fiquei admirado, pasmado. A palavra, né? Uma palavra bem assim, caipira, pasmado eu fiquei. E ela foi passando. E eu falei, meu Deus, olha que tamanho de... né? E a hora que ela passou e foi subindo uma montanha. E quando ela subia a montanha, apareceu um personagem. Eu falei, você viu? Falou, viu o quê? Olha o rastro aí, olha o tamanho da serpente que passou. Falei, aonde? Não existe serpente desse tamanho. Pontei o dedo para ele assim, na direção dela. Ele olhou assim e ficou espantado. Rapaz, que coisa louca, que trem louco é isso aí. Aí ao mesmo tempo, Deus me tirou dali e me colocou perto de um oceano azul. E ela estava entrando naquele oceano. E a palavra forte vindo falou comigo. Brasil. Eu falei com vocês, né? Sim, senhor. Quanto tempo faz mais ou menos que eu falei para vocês no particular depois? Porque eu não tenho esse negócio, vamos gravar isso, vou passar para a igreja. Não, primeiro eu converso com vocês, em particular. Primeiro eu converso com tua mãe, depois eu converso com você. Acho que faz uns 2 meses. Não, faz mais. Deve fazer por volta aí de uns 3, 4 meses. 3, sim. De 3 a 4 meses. É porque aconteceu É 3 meses mesmo, sabe por quê? Porque aconteceu um caso relacionado ao meu ministério aí, uma mudança de ministerial que aconteceu nesse período aí, né? Ah, tá. Então foi 3 meses mesmo. É mais ou menos aí, né? Isso é. Ela estava entrando no oceano e ela tinha finalidade de chegar no Brasil. E até nós conversando ali fora, depois de um culto, eu conversando com vocês, que a gente tem esse costume de reunir ali fora, ali com as cadeiras ali, e bater um papo, conversar, e até certas horas, meia-noite.
a gente fica ali conversando, eu não tinha noção do que era, porque não estava acontecendo nada até então. A gente teorizou muitas coisas nesse dia. Foi sim. A gente teorizou tantas coisas, no final das contas foi totalmente diferente do que... Diferente. Aí, quando começou a acontecer todo esse reboliço aí, lá no STF, essas coisas todas acontecendo, eu cheguei a uma conclusão, que ela veio para... Houve essa intervenção dos Estados Unidos também, está tendo essa intervenção americana também, né? Então, mas isso veio para enganar as pessoas. Pode ver que as pessoas estão vendo acontecer, mas ninguém consegue ter uma ideia, fazer alguma coisa. Parece que ninguém consegue tomar uma atitude do que está acontecendo. Há uma alienação na população. Isso. Porque a serpente, o senhor vai explicar muito melhor que eu, né? Eu sou novo, ainda estou engateando ainda no mundo sobre o que acontece no mundo espiritual. O senhor já vamos dizer assim, já é um marechal nisso aí. E até onde eu aprendi, a serpente tem um símbolo de enganar, iludir, de encantamento. É o símbolo, se você olhar desde o começo do mundo, né? Foi através da serpente que houve todo aquele engano. Eva caiu, toda a raça humana caiu também, pelo engano dela, né? Tem o poder para enganar. Então eu acredito que é o que realmente está acontecendo com a nossa nação. Eu cheguei a essa conclusão de estar gravando com você justamente por isso, porque até então, se eu não tiver uma certeza, eu não vou fazer isso aí. Porque eu não quero me autopromover em quê? Tem muita gente que acha que pode se autopromover, mas em quê? No caos? É verdade. E eu acho isso muito, muito real dentro do que está acontecendo no nosso Brasil, porque se você até mesmo no meio do nosso meio cristão, as pessoas estão muito alienada naquela religiosidade e não sabe que a igreja está perdendo, né, o poder da oração, de se unir, de clamar pela nação, de clamar a Deus pela nação, para que possa intervir na nossa nação. Que tudo isso está acontecendo, Pastor Elias, isso aí é uma visão minha, para a gente não sair fora da visão do Senhor, tá? Para a gente continuar falando dela. Mas quando a igreja perde o seu poder, a nação padece. Tudo isso é culpa da igreja cristã, no contexto geral do nosso Brasil. Então, é interessante isso que você está falando aí. Porque, primeiramente, antes de tudo isso acontecer, os ataques vêm acontecendo aonde? As lideranças de grandes igrejas. Começou a escancarar escândalo. Porque a ideia no passado, de 20, 30 anos atrás, era de derrubar a ovelha, derrubar membros de igreja. Hoje estão... hoje está forte. Mudou de patamar, né? Está em outro escalão agora, né? Isso. Nós estamos enfrentando coisa que a gente não enfrenta, que não era enfrentado antes. Verdade. Porque hoje, o que está acontecendo hoje, é que eles têm um poder assim, tão grande de ataque, de munição, que ataca a liderança. A casa de pastores. O senhor acha que essa serpente é um principado, pastor Luiz? Olha, Elias Júnior, eu não sou muito bom nisso, mas eu estudo batalha espiritual, guerra espiritual. 40 anos que a gente... É a base do ministério do senhor, né? Então, mas eu creio que sim, porque estava vindo... Eu não falei de onde estava acontecendo isso. Lembra que eu ainda falei para vocês? Falei, poxa, ô Elias Júnior, isso vem lá da África, porque o arbusto, as árvores... parecia a savana da África. Foi uma de nossas teorias, né? Foi sim. A terra, tudo é diferente. A gente vê pela televisão, nunca fui à África, mas a gente sabe como é. É mais ou menos tipo aquela savana, né, que fala. Isso. Ali da África. Então, veio da África isso, entrou no oceano e o que eu posso dizer? A finalidade é chegar no Brasil. E a gente é pequeno, a gente, como eu disse, a gente está numa cidade de 10 mil habitantes. Nosso povo aqui é um povo simples. Eu sou simples.
Mas o Senhor sempre tem uma revelação, uma coisa ou outra, que vocês mesmo, se eu chamasse a igreja aqui, o povo conhece. Eu não chego numa cidade e revelo e vou embora. Não, eu estou numa cidade há 22 anos que todo mundo me conhece. E tudo que é profetizado no altar, Deus faz acontecer. Não porque eu falei, porque é verdade. Eu não brinco com essas coisas, você sabe disso. Então essa foi a última que eu tive e vi tudo isso acontecendo. Mas uma coisa que eu acho impressionante, interessante, que após isso, o nosso Brasil ele vai entrar num movimento tão forte de avivamento, que ele vai levantar peças que não estão em evidência. O senhor quer dizer então que assim, eu lembro muito bem há uns 5 anos atrás que era modinha toda passagem do ano ter uma profecia para o Brasil, que vai ser o ano do avivamento e nada acontecia, porque o avivamento não é no oba-oba. O primeiro grande avivamento que houve, se o senhor me corrija, foi em Atos. Após a morte de Jesus, houve um rebuliço. Jesus morreu, ressuscitou, mas para os discípulos era uma tragédia ver o Messi morrer naquela cruz, para eles, como humanamente dizendo. Verdade. Humanamente dizendo. E depois disso, quando Cristo aparece ali, houve avivamento, mas você vê que houve o caos ali, a terra tremeu, o sol escureceu, a natureza se colapsou ali, espiritualmente dizendo, os discípulos perdidos, chorando, achando que era o fim, e Jesus Cristo aparece ressuscitado ali, como corpo resplandecente de glória, aí começa o avivamento. Eu acredito que o avivamento vem depois de um caos profundo. De um caos profundo. Essa é a minha opinião. O senhor pode me corrigir. Mas eu acredito assim, dentro do que você está falando, que ele vem de um caos, após um caos. Isso. Mas o avivamento ele começa no nosso coração, ele começa quando nós concordamos, quando nós reconhecemos que precisamos de mudança, precisamos de transformação, mudar a nossa maneira de pensar, não mais ser um religioso, mas ser um servo de Deus de verdade. Não ser um adorador que em qualquer esquina está dando autógrafo, não sou nada contra. Buscando, eu falei no culto hoje, buscando elogio de homem, não, mas alguém que consegue atingir o coração de Deus, um avivamento um louvor, uma adoração que atinge o coração de Deus. Porque as pessoas fazem tudo para outra pessoa, para um homem, para outra pessoa, para ser reconhecido. Mas na verdade o avivamento ele faz com que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido, adorado. Eu acredito nisso, mas não é o assunto que eu gostaria de dizer, de falar. Deixa o próximo podcast. Isso, mas eu me alegro muito em saber que após tudo isso, vai haver um grande avivamento no Brasil. E isso eu acredito não é de ontem para hoje, não é porque está acontecendo. Porque as pessoas acham que profecia é só quando está acontecendo. As coisas, todo mundo levanta um aqui, levanta outro lá, levanta outro. Não, ela vem antes. Ela vem muito antes, ela vem tempo antes. E ela cumpre do jeito que foi falado. E eu acredito que por mais que o Brasil esteja passando pelo que está passando, mas a igreja do Senhor, aquela igreja, não estou dizendo a placa o Brasil para Cristo que está ali fora, não estou falando nenhum outro tipo de placa. Aquela igreja que Jesus, quando Pedro ele pergunta quem vocês acham que eu sou, um fala João Batista, Elias ou algum dos profetas, ele olha para os discípulos ali e pergunta, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Aí Cristo fala, Pedro fala, Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se alegra, fala, disseste bem sobre esta rocha, ou seja, sobre esta revelação, ou sobre a pessoa dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então é a igreja do Senhor. Nós temos que fazer parte da igreja do Senhor, aquela que ele diz é minha igreja. Não a igreja fulano de tal, a igreja fulano de tal, essa divisão de igreja, esse escândalo, essa vergonha. Não, é minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então não é uma igreja de homem, é uma igreja do Senhor. E eu gostaria de fazer parte dessa igreja. Acredito que você também, o James que está ali gravando tudo isso. Então a gente vê que Deus revela por quê? Porque
pelo menos vocês estão Entendi. alertados, né? Eu sempre digo, pastor Elias, que eu sempre falo que Deus não faz nada, não que ele é obrigado, mas nosso Deus é um Deus justo. Ele não vai fazer nada sem antes avisar os teus profetas. Jamais. E voltando a falar da visão do Senhor, essa serpente que eu tenho discernimento que é um principado. Depois dessa visão, uma certa pessoa, que eu não vou dizer o nome, que eu não quero que correr o risco de nosso canal ser prejudicado por isso, mas uma certa Até pessoa... porque a gente não está aqui para fazer isso, né? Não. A gente está falando de uma Nosso intuito não é revelação. Uma certa pessoa que é o cabeça aí, ele assumiu uma autoridade que é fora de sério. O senhor pode ver, depois disso aí parece que ele incorporou uma autoridade que ele tá num patamar que Não, jamais. Jamais aconteceu em toda a história do nosso Brasil. Jamais. Isso Não existe na história do Brasil. Todos os historiadores, os pesquisadores, a maioria fala que isso é inédito, tá acontecendo. É inédito, sim. Só que fica na interpretação de cada um. O que nós estamos querendo dizer que eu tive essa visão, vi essa serpente de maneira que ela caminhava sem olhar para a direita e nem para a esquerda, mas ela tinha um foco. Chegar no Brasil. E ela tinha uma missão. Enganar as pessoas. Encantar as pessoas. Ela tinha essa missão. Mas o Senhor Deus nunca deixou. Tudo que acontece por permissão de Deus. Porque nada está acima de Deus. O povo fica assustado, mas de Deus não. Deus é um Deus da hora certa, do momento certo. E isso é tão espiritual, essa batalha é tão espiritual, pastores, que o senhor me perdoa meus irmãos me perdoam, mas no 7 de setembro teve uma manifestação que todos os cantos do Brasil, todos foram lotados. Verdade. E isso não moveu uma palha, porque há um tempo atrás tinha uma certa pessoa no poder e o povo foi pra rua e não demorou, menos que isso a pessoa teve o seu impeachment ali. Então, mas eu quero dizer que isso é espiritual, pastor Elias. Não adianta mais, claro não adianta... É que eu não quero entrar em pormenores, aprofundar nisso, não tem problema, né, pastor Elias? A ideia não é bem essa aí. A ideia é dizer que nós precisamos É que nossa batalha é espiritual, pastor, não temos que orar. Não adianta a gente querer manifestar com nossas ações onde eu quero chegar. Não adianta nós manifestar com ações humanas que a gente só vai gastar energia. Essa batalha é espiritual. Quantos milagres sobrenaturais Deus não realizou com o povo de Israel? Batalha que jamais eles seriam derrotados, destruídos. Aquela passagem, eu não me lembro onde está escrito, depois o James veio para mim, que quando Acabe morre, o filho dele, acho que Jeorão, assume E aliás, quando Davi, melhor assim, quando Davi assume Israel, os filisteus, as pessoas tudo, vamos destruir, porque não vamos deixar, não vamos matar no ninho. E Deus deu tanta vitória para Israel. Uma outra que veio um ataque da Etiópia, lá mais de 1.000 soldados, Israel com a minoria, e Deus deu um grande milagre naquele dia. Então, para Deus, Ele faz as coisas acontecer. Não teve Senaqueribe, não teve nada, não teve quem pôde ficar de pé ou em pé diante de Deus, da justiça de Deus. Então, quando Ele permite, é porque é para consertar alguma coisa. Entendi. É para endireitar alguma coisa. Entendi, então. Então, segundo a visão do Senhor, então nós temos que ficar em prontidão, né? E orar, vigiar. E orar. Eu gosto muito do círculo UDA. Observar, orientar, decidir e agir. Legal isso aí. Essa é uma filosofia que todo cristão... A Bíblia ensina isso, pastor Elias. A Bíblia ensina isso. Né? A gente chama de círculo UDA. Né? Então a gente sempre tem que se preparar, vigiar e esperar o momento certo de tomar uma decisão. Porque estamos vivendo um momento histórico no nosso país. E eu creio que algo permissivo de Deus, minha opinião, essa, tá? E que só vai ser decidido com a igreja em oração.
Igreja de joelho, como diz os mais antigos. Só dessa forma, em oração, sem buscar glória para si próprio. Agora é o momento da glória para Deus, adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Alguns ele está batendo, outros ele está exaltando. Nós estamos vivendo esse tempo, o povo não parou para pensar isso. Muitos que achavam que eram grandes demais estão caindo, e tem outros que estão em evidência, que nunca foi visto por ninguém, a não ser no local onde ele trabalha ali fazendo a obra de Deus. Mas são pessoas justas, pessoas honestas, pessoas que exaltam o nome do Senhor. Então nós estamos vivendo esse tempo. Então eu acredito muito nisso. Muito nisso. Então, está bem. Esse foi o nosso bate-papo revelador, num lugar bem inusitado aqui na nossa biblioteca, nossa livraria da Igreja Brasil para Cristo, pós reunião de oração. As irmãs estão até ali conversando, você pode ver de fundo aí as conversando, as crianças. E, pastor Elias, dizeres finais para a gente encerrar esse nosso bate-papo, pastor. Elias Júnior, essa tarde me deu assim, que eu estava orando e me veio algo no espírito, o qual eu disse para a igreja aqui também hoje para vocês. Sim. Para se preparar. Sim. Não vai ser fácil. Vai acontecer algo também inusitado, algo que vai abalar mais do que uma pandemia. Domingo, desculpa interromper o senhor mais uma vez, domingo, logo os irmãos, já vou falar quem estiver assistindo esse vídeo, lá no nosso canal, procurar o culto desse domingo, foi dia 7, domingo dia 7, houve um mover de Deus tão forte, pastor, mas muito forte mesmo, diferente. E o senhor disse assim, pode esperar que algo diferente vai acontecer. Deus revela no meu coração nesse mundo. Logo essa semana vocês vão ter uma surpresa. É verdade. Essa semana foi no domingo. Foi no domingo. O senhor falou isso. Então, Elias Júnior, que o negócio não vai ser brincadeira. Por mais que tenha homens lutando, mas só vai ser resolvido quando o braço de Deus entrar em ação. Aí as coisas vão ser resolvidas. Quando a igreja reconhecer que precisa de Deus, aí as coisas vão dar certo. Não da maneira como os homens, as pessoas esperam. Porque quando Elias estava dentro daquela, eu sei que foi para encerrar, dentro daquela caverna que ele fugia de Jezabel e ele queria a morte, aquela coisa toda, e Deus fala para ele, Elias, sai para fora. Ele sai para fora daquela caverna e ele vê o monte fumegar, as pedras rolarem, aquele vento forte, aliás, o terremoto, e ele vai, agora sim, Deus vai mover, porque isso aí é o sinal de Deus. Deus não estava lá. E quando viu aquele fogo, Deus também não estava lá, porque Deus respondeu com fogo no altar. E quando veio aquele vendaval, Deus também não estava no meio daquele vento. Aí uma voz mansa e suave, Elias volta para o fundo da caverna e ali ele fica triste ali, se encolhe ali no fundo da caverna. Aí Deus fala com ele uma voz mansa e suave: o que fazes aí, Elias? Então nós precisamos entender que Deus está revelando no nosso tempo de uma maneira diferente. Está entendendo? Tem muitos intelectuais, tem muitas pessoas estudiosas, tem muitos teólogos que podem até mesmo assistir, criticar e corrigir. Mas a grande verdade é essa, que Deus vai falar de uma maneira diferente, como nunca falou. São poucos que vão entender isso. Não é o intelectual, não é o grande PhD, é aqueles que têm um alinhamento no Espírito com Deus. Esses vão entender. Deus, isso eu estou falando, que Deus falou agora. Deus falou agora no meu coração. Eu vou falar de uma maneira diferente. Então Deus acaba ministrando, Deus revela no coração do Senhor isso. E eu não tenho medo de falar, foi isso que ele falou. Eu vou falar de uma maneira diferente, como nunca falei. Então, é um grande exemplo, Davi. Quem conhecia Davi? Quem que era Davi? Era um cara desconhecido. Ninguém conhecia a existência de Davi. Qualquer, para não falar um. Né? Hoje a gente tem um popular, mas a gente não vai dizer não. Mas era um qualquer, um Zé Ninguém,
Desculpa, Tô pessoal, não falando. pode falar, né? Não pode falar. Perdão aqui, chama Zé. Não mudou nada, só Perdão. Mas aí ele tava lá, não tinha uma escola. Até então, quando ele veio, ele foi subindo, no momento de exaltação de Davi, ele fez coisas que ninguém tinha feito. Verdade. Porque Entendeu? ele entendia o que Deus estava querendo dele. Então O que Deus estava falando. nós estamos vivendo um momento igual. Então Deus vai trazer pessoas que estão no anonimato, que ninguém conhece. Isso. Muitas vezes taxado de bobos, idiotas, quadrados, né? E vai fazer coisas extraordinárias, diferentes do que já foi feito Até agora. até agora. Até Vamos esperar agora. por isso então, pastor Deus. Então nós vamos esperar. E Isso saber aí. que Deus, esse que nós estamos falando, né, Elia Júnior? A gente teve muitas revelações aqui, nesse templo aqui, que Deus falou e realmente cumpriu. É só a cura daquela irmãzinha nossa, que teve a cura de leucemia, não é verdade? É verdade. É uma jovenzinha que desde pequena congregava com a gente, adorava o Senhor aqui, desde pequenininha. E depois ela resolveu dar uma volta pro mundo, a hora que ela estava mais madura, conhecer um pouquinho do mundo. E eu me lembro que ela ficou afastada da igreja assim um tempinho, não sei por quanto tempo. Aí um dia ela sentiu de vir à igreja. Não sei se foi no domingo ou se foi no sábado. Acho que foi no sábado. Eu acho que foi domingo. Bom, não sei. Não vou lembrar. Eu só sei que eu fui cumprimentar ela e Deus me deu uma palavra. Diz para ela que eu estou trocando o sangue dela. Eu estou trocando. E ela vai saber que eu sou o Deus que cura. Estou curando. Deus falou, eu falei para ela, filha, Deus está curando o seu sangue. Ela nem sabia. Talvez ela até não sentia nada, não acontecia nada. E ela retornou pro mundão, carnaval. Era época de carnaval. Isso foi no sábado. No domingo à noite ela pulou o carnaval e no meio ali da festa ali ela tinha tomado algumas coisas e ela então passou mal. E quando ela foi ser medicada, tudo, o pessoal já suspeitou, os médicos de alguma coisa. Daqui a pouco, não demorou. Fez o exame dela, a leucemia já tinha tomado conta do corpo dela. Você lembra disso? Lembro muito bem. Já tinha tomado conta do corpo dela, os médicos já quis internar em Barretos ali, Hospital do Amor ali em Barretos, é isso mesmo que eles falam, né? Isso. Já quis internar ela e medicar com medicamento forte, passou para outros médicos de outras cidades, outros estados. Falou, essa menina essa pessoa que vocês mandaram esse exame, tá na fase de... Seria uma terminal? Terminal, Seria, né? terminal. E nós entramos em oração a Deus, já tinha falado com ela no sábado. Isso aconteceu na segunda-feira. Eu lembro que nós temos aqui uma enfermeira, ela até está aqui, não vou chamar ela no momento, que ela poderia explicar melhor com precisão. Sim. Só para você entender o milagre que Deus fez aqui. Né? E ela levou em casa na segunda-feira. Deus falou com ela no sábado. No domingo ela passou mal. Na segunda-feira, a enfermeira Maria Letícia me levou pra gente orar. Falou, pastor, ela chegou chorando lá em casa. Olha esse exame. Ela falou, isso aqui, tudo que o senhor está vendo, esses pontinhos aí, é o sangue contaminado. Tudo iluminado ali, isso aqui é o sangue contaminado. Está praticamente 90% contaminado o sangue dela, não tem mais jeito. Eu me lembro, nós dobramos os joelhos lá em casa, eu e a tua mãe, a Maria Letícia, que é enfermeira, e trabalhava no laboratório nessa época, com esse exame, e nós oramos ao Senhor. E quando foi no domingo à noite, liberaram ela do hospital, e ela foi na igreja. E Deus eu chamei ela no altar ali, e Deus passou algumas palavras para ela. Falou assim, eu já te disse que eu estaria curando. Mas falou algumas coisas para ela, sua mãe pôs as mãos sobre ela, ela caiu, e quando ela levantou, Deus mandou falar para ela assim, vai fazer exame, você não tem mais nada. Isso no domingo. Você falou que não ia cair um fio de cabelo, né? Deus usou tua mãe para dizer que não ia cair nem um fio de cabelo da cabeça dela. E não caiu. Aí ela fez exame na segunda-feira, os médicos não entenderam. O que está acontecendo? Para onde foi aquilo? O que está acontecendo? Então Deus fez um grande... E ficar uma marca para ela lembrar. Isso. Entendeu? Então, um grande milagre. Então, aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Deus não manda recado, assim, nesse sentido, recado errado.
A gente tem que ter um propósito, né? Tem um propósito. E ela está viva até hoje. Quanto tempo isso aconteceu? Já faz o quê? Uns 8 anos? Por aí. Verdade. Né? Então é isso que eu estou querendo dizer, que não para elaborar que a gente é. Não, a gente ora a Deus. A obra é dele. É ele quem cuida, é ele quem faz. Entendeu? Quando chegar o tempo de sair do vale de Querite, ele vai secar a água do Querite, vai cessar a alimentação e ele já tem outro lugar para você agir. Então Deus é assim, Deus ele trabalha, ele sabe como fazer as coisas, ele sabe o que está acontecendo no Brasil, ele sabe das coisas que estão acontecendo no Brasil. E a hora que ele dizer basta, acabou, é ele que vai dizer basta, ninguém mais. Muitos esperam pelo homem, mas o homem não pode fazer muita coisa se Deus não fizer. E esse é Elias Júnior. Minhas considerações são essas. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo. Não sei qual o lugar que vocês estão assistindo esse bate-papo, né? Nós estamos à noite, são 22 horas e 13 minutos aqui. Não sei a hora que você vai assistir, se é de manhã, se é à noite, se é de madrugada. De qualquer forma, eu gostaria de orar por você, juntamente com o Elias Júnior, orar por você na sua casa. Eu não sei o que você está passando, talvez eu não te conheça, mas Ele te conhece. Apenas toma posse da oração, daquilo que está sendo feito, e a mão dele vai estar sobre você, aonde você estiver. Eu gostaria de orar. Vamos orar, Elias Júnior? Amém. Então vamos. Querido Deus, sim, ó Pai, exaltado entre as nações. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor sabe do que foi dito aqui. Sim, com toda a minha simplicidade, Senhor. Eu creio, Pai. Mas não foi criado nada por mim. Sim. O Senhor sabe de tudo que eu disse nessa gravação. É verdade. E tem muito mais coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado, a qual nós não somos dignos, mas o sangue de Jesus nos dá esse direito de entrar na Tua presença. Sim, Deus, nos habilitando, Senhor, nós estamos habilitados pela graça do Senhor. E eu oro, Senhor Deus, agora por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã, sim, Deus, por esse jovem, essa senhora, essa mulher, esse homem que está, meu Pai, nesse desespero, está aproveitando esta oração e dizendo: eu vou orar com esse pregador, e eu faço o uso agora, Senhor. Eu repreendo, Senhor, todo o mal, aonde chegar, Senhor, essa palavra de oração, que seja quebrado todas as cadeias, todos os grilhões sejam quebrados, despedaçados, julgos sendo despedaçados, curas chegando, alegria, Senhor, mandando para longe a tristeza, sim, lançando para longe a dor, a amargura desse coração. Essa pessoa que se sente muito só, Senhor, que se sente rejeitada ou rejeitado da sociedade, mas que o poder do Teu Espírito, Senhor, alcança agora, aonde estiver, Senhor, aonde tiver uma pessoa orando comigo, que o poder da Tua palavra, do Teu nome, seja engrandecido através dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. É isso aí, eu sou Elias Júnior, juntamente com meu pai, pastor Elias. Você ouviu nosso Um Toque de Fé podcast extraordinário, vamos dizer assim? Foi, Elias Júnior, acabou o culto, eu falei assim, busca lá a câmera, busca os preparativos aí, porque você queria fazer um negócio legalzinho, Eu ia mas fazer hoje. a gente não ia fazer, mas Deus tocou no coração para que a gente estivesse fazendo dessa maneira, desse jeito. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E lá vamos nós, Segurando, nas mãos de Cristo. Com Cristo no barco. tudo vai muito bem. Então, vou deixar um recado para você. Você que é cristão, você ouviu tudo isso, sentiu medo, você está errado. Lembre de uma coisa. Confie no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tudo vai bem. E para que chorar se você pode sorrir? A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria divina. É o último livro que eu escrevi, um dos 5 livros que o Senhor me deu. Esse aqui é o 5º,
O sexto está saindo, a gente vai estar, Positivo. com a graça de Deus, fazendo o lançamento, esperando algumas coisas acontecerem. Mas se você quer adquirir um do nosso material, você entra no nosso canal, você vai saber como você vai ganhar um livro dessa alegria divina. Deus te abençoe. Fique com Deus e tchau, tchau.